O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Durã, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor, versículo 2, mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados e os conselheiros, e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem de Nabucodonosor. Nisso o arauto apregoava em alta voz e ordenava: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvides o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da citara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da citara, do saltério e de toda sorte de música, se prostrem os povos, nações e homens de todas as línguas, e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns dos caldeus e acusaram os judeus. E disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da citara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro, e qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. A uns judeus que tu constituíste sobre os teus negócios, na província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e a teus deuses não servem nem adoram a imagem de ouro que levantastes. Então o rei Nabucodonosor, irado, furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não serviram os meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que eu levantei? Agora, pois, estai dispostos, e quando ouvides o som da trombeta, do pífaro, da citara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Respondeu Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a este negócio não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quiser nos livrar, nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com os teus irmãos, suas túnicas, seus mantos, chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremodo acesa. Então o rei Nabucodonosor
se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou a dizer: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, e falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos deste homem, nem foram chamuscados os cabelos de sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram cheiro, pelo cheiro do fogo que passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão o seu Deus. Portanto, faço agora um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja na mesma hora despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Tomai assento. Hernandes Dias começa comentando o texto a lume, dizendo que o mais importante não é viver, o mais importante é ser fiel. O mais importante não é vivermos a vida, o mais importante é vivermos a vida em fidelidade à palavra do Senhor. O livro do profeta Daniel, além de ser um dos mais importantes livros da Bíblia, é também uma biografia de homens de Deus, de homens que foram fiéis ao Senhor até a morte, sem negociar a sua fé. Homens que foram fiéis a Deus e fiéis também a Deus diante dos homens. O livro do profeta Daniel, ele começa com o exemplo de Daniel e seus amigos, escolhendo não se contaminar com os manjares da Babilônia. E ele termina no capítulo 12, versículo 13, com o seguinte verso: Tu, porém, uma palavra do Senhor para Daniel, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a sua herança. Deus está exortando Daniel no final do livro sobre fidelidade, com as mesmas palavras que ele exortou a igreja de Esmirna em Apocalipse capítulo 2, versículo 10 e 11. Olha só o que Deus diz aos irmãos que estavam sofrendo em Esmirna: não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para sedes postos à prova. Tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel, o quê? Até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Faltar-me-ia tempo aqui, como disse o autor aos Hebreus, para citar todos os heróis da fé na Escritura e na história da igreja. Mas hoje nós falaremos sobre os 3 amigos de Daniel: Ananias, Misael e Azarias. Por que Daniel não aparece? Porque provavelmente ele estava em algum trabalho fora da província da Babilônia. Não podemos deixar Satanás encher o nosso coração com pensamentos de que Daniel adorou a imagem e os 3 amigos não. Alguns comentaristas falam esse absurdo. E a postura de Daniel na cova dos leões, que não deixou de orar, que escolheu não se contaminar com os manjares do rei, a ponto de
arriscar a sua própria vida não nos dá nenhuma base para pensar que Daniel estava naquele local e se prostrou à imagem do rei Nabucodonosor. Nabucodonosor se transformou em um homem embriagado pelo poder. O orgulho subiu ao seu coração, de maneira que ele não se contentou em ser o maior homem da terra. Ele não se contentou em ser rei de reis. Ele quis ser Deus. Ele quis adoração. Ele quis ser o rei dos reis e o senhor dos senhores. Isso nos faz lembrar de quem? Daquele que influenciou o rei Nabucodonosor a fazer essa imagem, Lúcifer. Lúcifer, da mesma forma, não estava satisfeito em ser um anjo, e ele quis ser igual a Deus, e por causa disso foi precipitado ao mais profundo abismo, e foi expulso do céu. Da mesma forma, Satanás encheu o coração de Adão através da serpente, e este também, insatisfeito em ser humano, ele quis ser também igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. E ele e a sua esposa comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal e foram expulsos do jardim, condenados à morte. Proibidos de comer da árvore da vida. Então aprendemos aqui, na introdução do texto, que o orgulho, ele gera insatisfação. A insatisfação, ela gera cobiça. E a cobiça, sendo concebida, gera o pecado. E o pecado gera a morte. Logo no capítulo de número 4, a epígrafe da maioria das Bíblias, das traduções, diz a loucura de Nabucodonosor. Depois disso, Nabucodonosor andava passeando pelo seu castelo, é o tema da próxima mensagem, e ele disse: essa é a Babilônia que eu construí com o meu poder para a minha glória. E aí, ouve-se uma voz para que se cumpra a profecia de Daniel, porque Daniel outrora, Nabucodonosor teve um sonho, e Daniel interpretou dizendo: ó rei, quem me dera esse sonho não fosse acerca do Senhor, mas Deus vai amaldiçoar a sua vida, e você comerá a erva do campo como os animais da terra durante 7 anos, para você aprender, rei, que não há Deus senão o Senhor, que você é rei de reis, mas Ele é o rei dos reis e Senhor dos senhores. Só Ele pode exigir adoração. E no capítulo 4 nós vemos Nabucodonosor descendo do seu trono de 4 e viveu durante 7 anos como um animal, tomando sobre si chuva, cresceu as unhas, ou seja, todo aquele que se exalta será humilhado. Agora todo aquele que a si mesmo se humilha será por Deus exaltado. Essa é a vida de Daniel e a vida dos seus 3 amigos fiéis. E o apóstolo Paulo, então, nos dá um conselho em Filipenses, mostrando que o próprio Rei dos Reis, o próprio Senhor dos Senhores, aquele que habita no mais alto dos céus, que o seu trono é sempre eterno, augusto, soberano e onipotente, ele não teve como usurpação ser igual a Deus. Antes esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de homem, foi obediente até a morte e morte de cruz. O apóstolo Paulo diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve nele, Cristo Jesus. Ou seja, não seja orgulhoso, seja humilde, reconheça que todo o seu potencial, toda a sua capacidade, tudo que você é, foi Deus que fez. É bênção de Deus sobre a sua vida. Daniel mesmo, como foi falado pelo presbítero Elbert, quando chegou diante de Nabucodonosor, ele disse: ó rei, o Senhor que revela os mistérios, me revelou o sonho. Ele é digno de glória, de louvor, porque dele é o poder para interpretar os sonhos. Então o orgulho,
é a base de todos os pecados, que gera insatisfação, e a insatisfação gera o pecado, e o pecado gera a morte, porque a Escritura diz que o salário do pecado... Nabucodonosor mandou fazer uma imagem de 30 metros de ouro e exigiu e instituiu o culto a si mesmo. Todo aquele que não adorasse a imagem de Nabucodonosor seria lançado na fornalha de fogo ardente. Instituída a ordem, todos os moradores da terra, principalmente na província da Babilônia, tinham que obedecer o decreto do rei e adorar a imagem. Então quase 1 milhão de pessoas dobraram os seus joelhos diante da imagem. Mas Ananias, Misael e Azarias permaneceram de pé. Isso é muito forte. Você pode imaginar a cena? Uma multidão prostrada e 3 homens de pé. Eu me lembro de Mordecai ou Mardoqueu, que a sua fidelidade também era inegociável. Toda vez que Amã vinha no seu cavalo, ele exigia que Mordecai se curvasse, mas ele não se curvava porque ele era judeu. E se curvar, dobrar o joelho, era um sinal de reverência, era uma prestação de culto. Ele não podia fazer isso a nenhum homem, só a Deus. E por causa disso, Amã influenciou o rei Artaxerxes a fazer um decreto de morte para todos os judeus. Então a minha fidelidade pode causar a desgraça até mesmo de pessoas que já se prostraram, porque não era só Misael, Azarias e Ananias que estavam ali de judeus. Eu tenho por certo que Daniel deveria estar em alguma província, mas que tinham alguns judeus que se prostraram diante da imagem, com certeza tinha. E na época de Mordecai também, quando Amã passava, alguns dentre os judeus se curvavam. E por causa da fidelidade desses homens, muitas vezes o seu próprio povo era julgado. E você imagina a pressão sobre a cabeça de Mordecai? Por causa dessa sua atitude, agora eu vou perder os meus filhos, rapaz. O que tenho eu a ver com a tua fidelidade? Mas nós somos judeus, nós não podemos nos curvar diante de nenhum homem. Imagina a mente de Mordecai dentro de casa, pensando que crianças iam morrer só porque ele não se curvava. E ele devia orar: ó Deus, eu não estou me curvando por causa do teu mandamento, e o Senhor permite esta grande desgraça. Ele foi, colocou o saco, cobriu a sua cabeça de cinza com pano de saco e jejum, e ele saía correndo, chorando pelas ruas e também na porta do palácio. Mas quando Amã passava, ele se levantava. É uma fidelidade inegociável. O que importa não é viver a vida. Viver a vida todo mundo pode viver. O que importa é viver a vida em fidelidade a Deus. Aí está a diferença entre aquele que é crente fiel e aquele que é crente como a casa edificada sobre areia, que ouve a palavra, mas não pratica. E na hora da provação, na hora da tribulação, é que Deus prova aonde está o nosso coração. Você tem sido provado? Você tem dobrado os seus joelhos? Porque essa imagem são os sofrimentos da vida. Você tem dobrado os seus joelhos e perdido a espiritualidade por causa da dificuldade financeira? Você tem dobrado os seus joelhos e perdido a sua fidelidade por causa dos problemas no seu casamento? Por causa dos seus filhos? Por qual motivo você tem dobrado os seus joelhos? Eu quero te dizer uma coisa: ser fiel até a morte. Nesta terra você pode ser lançado na fornalha, mas é melhor cair na fornalha de Nabucodonosor 7 vezes acesa do que ser lançado para dentro do lago de fogo e enxofre pela mão de Deus.
Olha só. Os caldeus. O contexto nos fala que quando eles ficaram de pé, quem foram os que fizeram a denúncia? Foram os caldeus. São pessoas ingratas. Ingratas e invejosas. Por quê? Porque quando Daniel interpretou o sonho de Nabucodonosor, eles foram livres. Eles foram poupados. Daniel sentiu compaixão, se você ler, ele sentiu compaixão e falou: duro é esse decreto do rei, de fazer isso com os mágicos, com os astrólogos e com os caldeus. Mas esses mesmos caldeus, que foram livres da morte porque Daniel interpretou o sonho, agora se voltam contra os judeus, por inveja. Tem pessoas que você faz de tudo por elas, sim ou não? Muitas vezes você coloca dentro da sua casa, eu já fiz isso. Pessoas desesperadas, pessoas aflitas, sem ter para onde ir, o que fazer, eu coloquei dentro da minha casa muitas vezes, cuidei da pessoa. E são pessoas que, quando percebem que nós estamos sendo provados, se aproveitam da nossa provação para tentar de alguma forma nos derrubar por inveja e ingratidão. Quantas pessoas nós ajudamos e nos abandonaram por total ingratidão? Não acuso de nenhum pecado, não acuso de rebeldia, não acuso de nada, mas uma coisa eu vejo: ingratidão é uma coisa muito séria. Você faz de tudo pela pessoa e na hora que você precisa, ela não te estende a mão. Você já fez coisas por alguém que na hora que você precisou a pessoa não te estendeu a mão? Mas não espere isso dos homens. Faça o bem sem olhar a quem. Porque quando você está fazendo bem a alguém, ainda que seja astrólogo, ainda que seja caldeu, você está fazendo como que para o Senhor. Amém, meus irmãos? Homens invejosos, eles aumentaram a cena, dramatizaram a cena. Ó rei Nabucodonosor, o Senhor colocou esses judeus como principais. Inveja, não é, irmãos? O Senhor fez prosperar, mas esses judeus não respeitam o Senhor. Olha, é claro que eles respeitavam o rei Nabucodonosor. É claro que eles eram fiéis no serviço deles. É claro que sim. Mas, apesar de eu ser fiel ao meu Senhor, ao meu patrão, quando o orgulho do meu patrão chegar no ponto de tentar tocar na minha fidelidade a Deus, importa obedecer a Deus, não é isso? Do que obedecer aos homens. Mas os caldeus, eles queriam dizer que os judeus não respeitavam o rei. Eles não te respeitam, rei. O Senhor colocou para trabalhar para o Senhor pessoas que não gostam do Senhor. Eu, por exemplo, me prostrei na hora diante da imagem que o Senhor fez, porque para mim o Senhor é o rei dos reis, mas eles não. Então, a fúria de Nabucodonosor foi muito grande, mas ele era sábio, ele deu mais uma oportunidade, porque o diabo, ele é assim, ele não vem assim uma vez e desiste. Não, o diabo, ele está com um propósito no coração dele, é tentar prejudicar a sua vida espiritual enquanto você estiver vivo sobre a face da terra. Ele não desiste. Então, mais uma vez, o diabo dá uma oportunidade. Olha só, Sadraque, Mesaque e Abednego, os caldeus disseram isso sobre vós, mas eu vos digo que eu lhes dou uma chance. Ao som da trombeta, da citara, da gaita de foles, vocês têm uma segunda chance de se prostrar perante a imagem que eu erigi. Mas se vocês não fizerem isso,
eu vou mandar acender 7 vezes mais a fornalha. E eu quero ver quem é o Deus que pode livrar vocês das minhas mãos. E Gálatas diz que de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. E na hora que ele falou, quem é o Deus que pode livrar das minhas mãos? Eu creio que essa palavra subiu aos ouvidos do Senhor Deus no céu. E esse foi o motivo de ele pastar como um animal durante 7 anos. Ele blasfemou contra Deus. Na história a gente conhece histórias de presidentes, né? Que disseram, agora nem Deus pode me impedir de subir a rampa, e morreram de infarto. A história de Cazuza, que soprou a fumaça do cigarro de maconha para o céu e falou, Senhor, essa fumaça é para você? E depois é acometido com uma doença terrível chamada AIDS e morre sem dentes numa cadeira de roda, batendo, gritando desgraça. Como aquele homem que agrediu o navio com uma garrafa, dizendo, nem Deus afunda esse navio. Deus não precisou nem de muita coisa, ele usou só a ponta de um iceberg. Não precisou nem enviar um anjo. Como a história daquela menina, né, que a mãe falou assim, vai com Deus. E ela disse, só se Deus for no porta-mala. O acidente aconteceu, todos morreram, e quando abriram o porta-mala tinha uma cartela de ovos. Deus foi no porta-mala. Então esse rei, ele está embriagado pelo poder e pelo orgulho. Igual Lúcifer, subirei até o céu e estabelecerei o meu trono ao lado do trono de Deus. E hoje? Quem é Lúcifer? Ele é o exemplo da desgraça. Ele é o exemplo da derrota. Até Lúcifer nunca tinha havido a necessidade de se pronunciar a palavra derrotado. Até Lúcifer nunca tinha havido a necessidade de se pronunciar a palavra desgraçado. Mas Lúcifer, ele é a origem de todas as palavras, de todos os termos, desgraça, derrota, perdido, condenado. E todas essas palavras que foram aplicadas a Lúcifer são aplicadas aos que são orgulhosos e que não dão honra ao nome do Senhor. A resposta dos homens de Deus. Sabe qual foi a resposta? Rei, nós não servimos a Deus por aquilo que Ele proporciona. Será que a igreja evangélica contemporânea tem respondido assim às tribulações? A resposta deles não foi triunfalista. Eles não se reuniram para orar, né? Vamos dar as mãos aqui. Nós vamos determinar a nossa vitória. Ó Deus, nós determinamos a vitória. Agora, esse rei vai cair. Em nome de Jeová. Eles não fizeram isso não. Segundo, eles não fizeram a oração da revolta. Ó Deus, nós não aceitamos isso na nossa vida. De modo nenhum, filho do diabo, caldeu, o astrólogo, o Senhor tem visto que eles não respeitam o teu nome, então nós não aceitamos. Essa fornalha é coisa do diabo. O Senhor nos chamou por cabeça, então eu não aceito. A oração do eu não aceito, já ouviu? Eles não amarraram o rei. O Senhor está amarrado. O Senhor está queimado. O Senhor está amarrado em nome de Jesus, Nabucodonosor. O Senhor não vai fazer isso comigo não, porque meu Deus é Deus. Não, eles não amarraram o rei. Outra coisa, eles não fizeram atos proféticos, não repreenderam as potestades do ar, porque tem gente que leva azeite, né, e faz ato profético. Nós repreendemos aqui as potestades, os principados que estão sobre Juiz de Fora. Juiz de Fora é do Senhor. Eles não fizeram nenhum ato profético dizendo Babilônia é do Senhor. Não, pelo contrário. Eles disseram,
Deus tem poder para nos livrar da fornalha, mas a nossa fidelidade a Ele não depende dele nos livrar de fornalha, nem de Ele abençoar a nossa vida com milagres, curas e prodígios, não depende de prosperidade. A nossa fidelidade é a Deus e não aquilo que Deus pode fazer por nós. Então, ainda que Ele não nos livre da fornalha, ainda assim nós não vamos adorar a sua imagem, rei. Fique sabendo. E eu começo a me lembrar que esse ensino de que o crente não deve aceitar o sofrimento porque Jesus levou sobre si as nossas dores é antibíblico. O triunfalismo, ele é antibíblico. Outra coisa, Jesus no Getsêmani, ele não ensinou como estão ensinando os bispos e os apóstolos neopentecostais, não. Ele não orou, eu determino, em nome de Jesus, que essa cruz seja amarrada, não. Ele orou, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha, mas a tua vontade, ou seja, o Senhor tem poder para me livrar, mas que a tua vontade se cumpra na minha vida. Olha só, Tiago nos ensina que não devemos dizer, faremos isso amanhã. Em nome de Jesus eu vou passar nessa prova, faremos isso amanhã. Em nome de Jesus eu vou comprar essa casa. Você vai entrar no propósito e vai trazer aqui a sua oferta, e eu te garanto que em pouco tempo o seu sonho vai se realizar. Não é assim? Aí você fala, em nome de Jesus, meu Deus, eu trago diante do teu altar esta oferta, e eu creio que vai acontecer, porque o Senhor não é homem para mentir. Ainda coloca Deus na parede. E aí Tiago ensina assim, ó, se for da vontade de Deus, farei isso ou aquilo amanhã. Assim que devemos orar. Se for da sua vontade, amanhã faremos isso. Amanhã faremos aquilo. Quarta-feira que nós nos reunimos para orar pelos pedidos de oração. Nós recebemos diariamente pedidos de oração. Nós oramos para que Deus cure os enfermos. Eu oro para Deus me curar. Oro para Deus curar todas as nossas enfermidades. Eu creio que Deus tem poder de fazer isso. E eu creio que isso vai trazer glória para Deus. Eu oro para que Deus liberte os viciados, os oprimidos, todos os nossos filhos, todos os nossos parentes. Que traga os nossos filhos para a igreja, porque não adianta nada a gente ter um filho dentro de casa honesto, bonito, estudioso, com demônio dentro do corpo, não adianta nada. Não se iluda não, se ele não é nascido do Espírito, tem um demônio morando dentro do seu filho, da sua esposa, da sua mãe, em quem for. Então nós oramos para que aquele demônio saia e ele venha para a casa de Deus e seja um homem, uma mulher de Deus. Nós oramos pelos nossos filhos. Nós oramos. Nós pedimos a Deus para abrir a porta de emprego para os desempregados. É claro, não queremos ver nenhum irmão aqui mendigando o pão, mas na conclusão das nossas orações, nós oramos e crendo. Ah não, porque o triunfalista ele disse que se você conclui a sua oração falando, mas Senhor, se é da tua vontade que esse sofrimento permaneça sobre minha vida, que o Senhor me dê força para suportar então o sofrimento, me capacite, que o seu poder se aperfeiçoe na minha fraqueza, para que eu possa suportar uma esposa que não se converte, um filho que não se converte, uma doença no meu corpo. Eu peço a cura, mas eu falo, seja feita a tua vontade no final, porque quem manda no céu não é a minha oração, mas é o Filho de Deus. Não é seja feita a minha vontade no céu, mas é seja feita a vontade de Deus, no céu, na terra e debaixo da terra. Aí eles dizem que isso é falta de fé, que se você orar 2 vezes pela mesma coisa, é falta de fé. Você orou, creu que já recebeu? Não, eu creio que Deus pode me dar. Ah, então não vai funcionar, porque você tem que crer que já recebeu. Não é misticamente, não. O texto quando fala crer que já recebeu, é fé.
Mas não é uma loucura a ponto de você imaginar que você já está curado e tomar uma atitude que pode gerar até o aumento do seu problema. O camarada está deitado na cama com câncer, sofrendo. Você crê que você está curado? Olha o que o camarada diz, olha o que o pastor diz, olha o que o evangelho... Creio. O cara levanta e cai e morre. Ué, que é isso, irmãos? Que é isso? E Deus usa os seus meios também, usa o médico, usa o remédio, eu oro. Ó, Deus, cura minha enfermidade. Depois eu oro, ó Senhor, consagra esse remédio. Se não adiantou, eu continuo orando. Ó Deus, então me dá força agora para suportar essa doença e que ela cumpra todo o propósito na minha vida. Então nós oramos assim aqui na nossa reunião de oração. Essa foi a oração de São Francisco de Assis. Senhor, me dá força para suportar aquilo que eu não consigo mudar. Eu tenho um filho problemático, eu não consigo mudar isso. O meu poder não vai até esse ponto. Aí é só Deus que pode fazer. É como na interpretação do sonho, não é, presbítero? Foi o que o Elbert falou. Chegou uma hora que os magos estavam impotentes. Só Deus podia interpretar sonhos. Então eu não tenho poder de fazer isso. Então eu vou recorrer ao Senhor. Isso mostra que nós não somos nada. Não é verdade? Isso mostra dependência. Mas se Deus não respondeu positivamente, não fez o que eu quis, então o que eu quero, a minha vontade, vai se submeter à vontade de Deus e crer que todas as coisas cooperam para o nosso bem, até mesmo a fornalha acesa. Devemos guardar a nossa mente. Aliás, guardar na nossa mente o que o apóstolo Paulo disse em Romanos, capítulo 14, versículo 8. Não importa, pois, olha só, não importa, pois, se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. De sorte que, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Então não importa o que aconteça na nossa vida, o que importa é que somos do Senhor. Jó, no auge da dor, Jó gritou: ainda que ele me mate, ainda assim eu confiarei nele. Paulo disse: o viver para mim é Cristo, o morrer para mim é lucro. Então essa era a fé de Ananias, Misael e Azarias. Então, em último lugar, a fé honra a Deus, e Deus honra a fé daqueles que são fiéis. Bem claro isso. A fé, ela honra a Deus, e Deus honra a fé daqueles que são fiéis. Olha, Deus não livrou da estátua. Deus, ele sabia que Nabucodonosor tinha a intenção de construir essa estátua. E ele sabia que essa estátua ia gerar tribulação para o seu povo, mas ele não impediu a construção da estátua. Deus não impediu a ordem do rei, o seu culto a si mesmo, mesmo sabendo que isso traria tribulação para o seu povo. Ele não impediu que Misael, Ananias e Azarias chegassem diante do rei e fossem amarrados. Não, eles foram amarrados. Ele não impediu que a fornalha fosse acesa 7 vezes. Ele não impediu que eles fossem lançados na fornalha. Deus não impediu nada disso, porque Ele não vai nos livrar do sofrimento, mas no sofrimento. E outra coisa, Ele não te prometeu que te livraria de todos os sofrimentos da vida. A promessa foi que Ele te daria o Espírito Santo, que estaria com você, te capacitando a caminhar no meio do fogo. Jesus, eu creio, é o quarto homem da fornalha. É um anjo.
é uma cristofania. Muitos creem assim, eu também. E sabe o que isso significa? Ele está contigo, como diz a Escritura: quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Quando mergulhares nas águas, ela não te submergirá. Por quê? Porque ainda que a mãe se esqueça do filho que mama, Deus não se esquece de ti. Ainda que você esteja no vale da sombra da morte, o Senhor está contigo. Está contigo quando você nasceu. Está contigo na sua adolescência. Está contigo na sua maturidade. E está com as mãos dele nas suas mãos, principalmente na hora da morte. Principalmente na hora da dor. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Mas olha só, eu não sei se você percebeu essa palavra. Preste atenção nesta palavra. Eu falo isso para que em mim tenhais paz. Vamos falar junto? Eu falo isso para que em mim tenhais paz. Em quem que é? Em Jesus. Então ele vai nos falar uma coisa que vai produzir dentro do nosso coração paz. E o que o Senhor tem a nos falar que vai produzir essa paz no Senhor dentro do nosso coração? Que no mundo vocês vão ter aflições, mas vocês devem ter paz e bom ânimo, porque eu venci o mundo. Porque a vida não é somente viver, e a morte não é somente morrer. O importante não é viver a vida, o importante é ser fiel. Porque esta vida, ela passa como uma neblina. A verdadeira vida eterna, ela está escondida com Cristo em Deus. E lá no reino eterno, Cristo vencedor já lançou na fornalha eterna todos os imperadores, todos os reis que não honraram o seu nome, todos aqueles que nos maltrataram. Nesta vida, eles têm poder sim de atingir o nosso corpo. E Deus fala: não temas aquele que tem poder de matar o corpo, Nabucodonosor. Temas aquele que pode lançar a alma no inferno. E quando Nabucodonosor olhou, ele viu o livramento. E esse livramento tinha o propósito de exaltar o nome do Senhor em todas as nações. Tem gente que pensa assim: a minha vitória foi resultado da minha fé, porque eu me consagrei, porque eu fiz este propósito, Deus me honrou, porque eu fui fiel. Deus está preocupado com a glória do seu próprio nome. E até a bênção que Ele te dá como consequência da sua fidelidade é para a glória do seu nome. Então, Nabucodonosor percebeu que o fogo queimou os seus soldados mais poderosos. E você pode ter certeza que o fogo de Deus irá queimar todos os demônios, inclusive os mais poderosos. O fogo queimou as cordas, mas o fogo não atingiu nem os cabelos da cabeça de Sadraque, Mesaque e Abednego, que eu gosto mais de chamar de Ananias, Misael e Azarias, porque esses são os nomes deles. O diabo conseguiu lançá-los na fornalha, o diabo conseguiu aprisioná-los na Babilônia, mudar os seus nomes, mas o patrimônio que eles não perderam, assim como Jó, assim como Abraão, assim como José no Egito, foi a sua fidelidade a Deus.